Voltando com o nosso Tudo Posso, tudoposso@redefamilia.com.br é o nosso endereço eletrônico para você escrever para a gente, participar da nossa sessão de beijos e abraços e, é claro, também tirar suas dúvidas com os nossos profissionais, sempre convidados, trazendo assuntos interessantes para a gente. A separação é sempre algo muito difícil, principalmente para os filhos que não vão mais conviver com os pais diariamente. Contar para os filhos sobre a separação certamente é algo difícil, pois pode despertar diversos sentimentos inesperados na criança. A situação fica ainda mais delicada quando os pais passam a ter outro relacionamento. E aí a convivência de uma terceira pessoa na rotina dos filhos pode realmente não ser a melhor experiência. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a psicóloga Sandra Almeida, que vai para a gente desmistificar o assunto separação e nos informar principalmente sobre como lidar com as crianças. Sandra, muito bem-vinda, bom dia, obrigado pela presença de novo. Obrigada, é um prazer estar com Sandra, vocês. para começar a conversa, né? Como eu devo chegar para uma criança e falar, olha, o papai e a mamãe não vão ficar mais juntos, nós estamos nos separando? Olha, isso depende muito da faixa etária da criança, a idade que ela tem, porque assim, a gente precisa ter muita cautela, porque como você disse, a criança ama o pai e a mãe, e ela não consegue entender como é que esse casal, que até então vivia bem, de repente um sai de casa, então a criança passa a se sentir muito insegura. Ela chegou no mundo, ela tinha o apoio do pai e da mãe diariamente, Justamente. mesmo que o pai ficasse fora o dia todo, ou mesmo a mãe, mas no final do dia eram os 3 ou 4, dependendo do número de irmãos, que estavam ali. E de repente aquilo se dissocia, se separa. E o sentimento é uma sensação muito assim conflitante, porque assim, bom, se meu pai saiu, ou minha mãe, porque geralmente é o pai, né, que sai, a minha mãe também pode sair e nos deixar. A criança pensa dessa forma? Ela pensa. Então a sensação é de desamparo. É muito triste para a criança, porque assim, bom, do mesmo jeito que meu pai foi embora ou minha mãe foi embora, o outro que fica também pode nos deixar. Então a criança tem um sentimento de abandono, né? Isso é muito perigoso. O casal precisa ter muito bom senso, precisa ter muito jogo de cintura para comunicar. E eu, particularmente, eu sou contra de dizer isso assim. Tem pessoas que falam, não, tem que falar logo, tem que resolver isso, falar, a criança tem como que... se dizem, na lata, na isso? lata, né? Por aí. Eu não concordo com isso, se bem que dependendo da idade, a criança já está percebendo que esse casamento não anda bem das pernas. Naturalmente ela deve perceber alguma briga, alguma discussão, alguma conversinha ali nos bastidores. A criança, ela capta muito mais do que a gente imagina. Ela está brincando, mas ela está com a anteninha ali ligada, captando tudo, né? E o que você falaria exatamente? A mamãe não namora mais o papai, o papai vai de férias, o que se fala para uma criança dela? Então, eu acho que a mentira, Maria Cândida, não é uma coisa bem-vinda, né? Mas você, dependendo da idade da criança, você tem que sentar e não fazer isso sozinha, mas sentar o casal, tá? Seja um filho, 2, não importa o número. Mas o casal tem que fazer essa comunicação de que eles não estão mais se gostando como antes. Quer dizer, a situação tem que ser resolvida em conjunto. Sempre o homem em conjunto. E a mulher diante dos filhos. Sempre em conjunto. Eu sou totalmente contra sobrecarregar um ou outro, até porque esses filhos, né, é uma produção do casal, né, é fruto desse amor, ou desse amor que existiu. Então não tem por que você, numa hora dessa, segurar uma barra dessa sozinha. E comunicar que realmente eles não vão morar junto, mas que eles se gostam, mas não a ponto de morar na mesma casa, que talvez um deles tenha que sair, mas que esse amor continua, que eles continuam sendo pai e mãe e que nunca essa criança será deixada. Essa é a situação ideal. Agora, o que acontece na maioria das vezes é que o casal briga. Sim. E aí não tem esse papo dos 3, tudo bem, vamos ser amigos e tal. O que a gente faz? Deveria ter por uma questão de bom senso, porque a criança, ela não pede para nascer, ela não tem culpa que houve um desgaste que pode acontecer com qualquer um, né? Então, assim, por respeito a essa criança, precisa realmente comunicar isso da melhor maneira possível. Então, assim, se essa criança tem um afeto, um apego muito grande com os avós, peça para esses avós participar dessa reunião. É uma reunião. Né? Isso não vai matar ninguém Aliás, o efeito, né, pelo que a senhora está trazendo para a gente,
vai amenizar muito Justamente. mais a situação É do que mais acentuar o tranquilizador. sofrimento. É mais tranquilizador, é isso? Ela se sente acolhida, né, numa situação dessa. E eu acredito que ninguém em sã consciência vai se negar a fazer uma coisa dessa. Porque essa criança precisa mais do que nunca ser vista. Então, se esse casal já se dedicava muito, a partir da separação, esse olhar precisa ser redobrado, porque a criança está muito insegura, né? Como é que eu vivo sem o meu pai e minha mãe? Como é que eu posso... E se a minha mãe resolve ir embora também? Então, a criança tem esse fantasma. O que isso pode desencadear depois na criança? Mesmo depois dessa conversa confortável, que houve um entendimento entre as partes, pais conversaram com a criança, com as crianças ali, mas qual o cuidado que eu tenho que ter com a criança pós essa notícia? Perfeito a sua pergunta. Realmente a gente precisa ficar muito atento e ter muita cautela, porque esse mal-estar, a criança geralmente se comunica através de um baixo rendimento escolar, ou ela pode adoecer, então ela vai somatizar de alguma maneira. Ela pode se tornar agressiva, e geralmente quem percebe isso é a escola, né? Geralmente os professores nos comunicam, pedem para falar com os pais. Então a criança, ela pode começar a bater no irmão, nos amiguinhos, ela pode destruir os brinquedos, ela pode ter uma queda no rendimento escolar. Ela pode trazer para si também um sentimento de culpa? Também. A gente às vezes ouve coisas assim medonhas, né? Tipo, tem pais que dizem assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi engravidar de você. Meu Deus. Você não serve para nada, você só me dá desgosto, né? Eu e seu pai estamos brigando por sua causa. Então, assim, isso é o maior absurdo que você pode dizer para uma criança. Porque a criança não tem absolutamente nada a ver. Culpa nenhuma, né? Retomando ela não aquilo, tem ela não culpa. pediu para nascer, não é isso? A obrigação de fazer um casamento dar certo é do homem e da mulher, né? Então, assim, não tem um culpado, tem duas pessoas que não estão se acertando. E neste caso, seria bom encaminhar essa criança para uma psicóloga infantil? É muito importante, Maria Cândida, quando a família tem essa condição, pode fazer esse encaminhamento. Hoje, felizmente, a gente dispõe não só dos convênios, mas tem instituições que atendem a comunidade de uma maneira gratuita. É muito importante para ter esse suporte, para dar esse suporte para a criança. Então, a mãe ou o pai é atendido e esse suporte é fornecido para a criança. Porque a criança, dificilmente, ela senta e conversa. Então, é muito difícil a gente arrancar da criança o que ela está sentindo, né? Agora, tem muitas formas, então a gente dispõe de desenhos projetivos, onde a criança mostra como está o seu emocional. Ela vai se expressar, ela né? se expressa, justamente. A gente tem materiais assim lúdicos, que são brinquedos, que a criança também, através dali, como se a gente estivesse fazendo um teatrinho com os bonequinhos. Tudo isso vai mudar, vai depender da faixa etária já dessa criança. Claro, né? sim. Agora, numa outra situação, os pais se separaram, tudo bem, tiveram a conversa com os filhos, mas é claro que os pais querem tentar um novo relacionamento. Acho que isso é a pior coisa, porque a cabeça da criança fica, eles estavam juntos, não estão, mas agora podem estar. Eu acho que aí surge então um novo personagem, a madrasta ou padrasto. Novo relacionamento que você está falando, não voltar com o mesmo marido. Não. Então vou perguntar, novo. Duas perguntas. Voltar com o mesmo marido, como que é isso na cabeça da criança? E ter uma terceira pessoa. Voltar com o pai ou com a mãe é muito favorável, né? É o que a criança mais deseja, né? Tanto é que a criança às vezes chega a adoecer de maneira inconsciente, tá? Porque ela estando doente, a mãe liga para o pai, no caso, se é esse pai que toma conta, ele liga para a mãe. Então, ela sabe que ela consegue unir o casal, ou pelo bem ou pelo mal. Então, às vezes, até mesmo através da doença, a criança consegue unir o casal. Agora, quando é uma pessoa estranha, aí a situação fica mais delicada ainda. Porque a criança, geralmente, o casal, quando se separa, eu estou vivendo isso lá no consultório com uma família. Então, assim, a mulher está com uma pessoa e o homem também resolveu arrumar alguém, porque, assim, não quer ficar por baixo. E aí é uma coisa meio que de vingança. E tem uma criança no meio dessa história que está perdida. Então, ela já estava com ciúmes da mãe, agora ela está com ciúmes do pai. E aí os dois vivem, né, assim, em conflito e é muito prejudicial para a criança. Porque a criança precisa de um tempo
de um tempo para aceitar essa nova realidade. Não que o casal não possa refazer a sua vida. Imagina, isso é absurdo, né? Lógico que a gente casa com a tentativa, né? O desejo de dar certo, de viver feliz, mas nem sempre isso é possível. E eu particularmente acredito que entre crianças viverem com um casal que se pegam, que se ofendem, que brigam o tempo todo, é melhor que a separação seja amigável e que eles possam continuar sendo pai e mãe, porque quem se separa é o casal, não é o pai e a mãe. O pai e a mãe, para o resto da vida, vão conviver, porque essa criança precisa o resto da vida. Eles vão se cruzar em festas, em ocasiões, então em precisa de escola, no convívio com a criança, isso? Sempre vai estar se vendo. Agora, a entrada desse terceiro elemento, não importa se é para a mãe ou para o pai, precisa ser de uma maneira muito cautelosa, muito respeitosa para com a criança, sabe? Tem pessoas que falam, não, conheci essa pessoa, ela tem que aceitar. Não, não é assim, sabe? Precisa ter respeito. A maturidade da criança não se faz presente ainda, né? Ela não tem esse discernimento para falar, tudo bem, a minha mãe não está mais com meu pai, então ela tem um novo namorado. Esse namorado pode transitar dentro de casa, pode brigar comigo, fazer o que ele quer. Não é assim. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao levar uma terceira pessoa para casa? É o tempo, leva rápido demais? Quais são os erros que a gente faz, que a gente tem que se precaver? Uma das coisas seria isso, realmente assim, não dar o tempo necessário para que a poeira, né, como se dizia antigamente, para que a poeira se assente. Uma outra questão é assim, olha, você querendo ou não, essa é o meu novo companheiro ou minha nova companheira e você tem que aceitar. E a criança realmente fica muito ciumada, além do que ela tem aquele medo de também ser abandonada, né? Eu acho que assim, muitas vezes os casais pecam nesse sentido, por querer inserir essa pessoa de uma maneira muito rápida e não respeitando o ritmo, o tempo biológico, o tempo emocional da criança, que cada criança tem um jeito. Se você percebe que a criança diz, eu gosto de fulano, eu quero sair com ele, é uma coisa. Se você sente que a criança hostilizou, que a criança uma aversão, tem aversão, então isso é o melhor indicativo de que a criança não está pronta ainda, né? Uma outra coisa, Maria Cândida, talvez seja a gente querer trazer essa pessoa para dentro de casa. A gente precisa lembrar que antes de ser você receber essa pessoa, essa casa é dessa criança também, né? Esse filho tem mais direitos do que essa pessoa que está chegando. Então, às vezes, a gente peca por esse lado. Então, são dois processos. Primeiro, comunicar à criança que a mãe ou o pai estão em um novo relacionamento. Justamente, né? Tem um amigo. Que estão naquela fase de namoro, é isso? Eu diria amizade. Amizade. Primeiro amizade, que a criança, dependendo a idade, ela vai perceber que não é amigo. E depois né? de um que é um tempo, namorado ou uma namorada. A introdução dessa pessoa depois, naquela casa. Olha, nós somos amigos, a gente se gosta muito, então a gente vai sair, nós gostaríamos que você fosse com a gente. Então, isso precisa ser inserido de uma maneira natural, para não chocar a criança, né? Para não ocasionar nenhuma doença, para não prejudicar essa criança socialmente. Então, vou contar um caso rapidamente, para ver que nem tudo é perfeito. Apesar de ter feito tudo da melhor forma, às vezes não sai tão certo. Eu fui casada há 10 anos, tive uma filha, hoje ela tem 8 anos, me separei faz 4 anos, e a gente falou, papai e mamãe não namoram mais, e não sei o quê, e foi tudo bem. Ficou 2 anos a psicóloga, entendeu e tal. Mas vira e mexe, ela fala assim, tudo aconteceu, acontece isso comigo, por exemplo, um copo de água caiu porque vocês são separados. Porque só vocês são separados na escola. Então a criança também se faz de vítima. E não é verdade, porque a gente sabe que o índice de separação, infelizmente, é muito grande. Hoje as crianças, elas convivem com os coleguinhas, eu diria para você assim, que praticamente quase que metade da sala de aula é composta de pais separados. Tá? Então, isso não é verdade, ela joga para manipular você. É muito comum na adolescência as crianças jogarem na cara, ou mesmo na puberdade, no início da adolescência. Então, assim, tá vendo? Eu estou nessa situação por sua causa. Então, assim, literalmente... talvez elas joguem na cara no futuro, na cara. né?
Bom, é claro que a gente sempre preza pelos valores familiares. Falar de separação não É é muito chato, nada fácil, né? é chato, Mas mas é é um a assunto realidade. que permeia a nossa realidade. Então é por isso que nós trouxemos a Sandra Almeida para falar com a gente sobre isso. Doutora, muito obrigado pela Eu que presença. agradeço. Obrigado pelos esclarecimentos. Tirou muitas dúvidas e eu tenho certeza que vai ajudar você em casa, de alguma forma ou de outra, a lidar com a situação, ou dentro do seu próprio lar, ou aconselhando alguém que esteja passando por essa situação. O telefone dela tá na tela, agora saiu, mas estava na tela. Acho que podem te ligar a qualquer Claro, com dificuldade, certeza. né? Foi um prazer, Ah, obrigada, obrigada, viu? querida. Obrigado, gente. Tudo de Obrigado. bom. Intervalo, no próximo bloco, aquela hora gostosa que eu sei que você adora. A Ioiô está com a gente. Ela já é sócia aqui no Tudo Posso. Daqui a pouquinho.